Olá! Nesta segunda edição do Trend Talks, a gente vai discutir transformação digital do legado à nuvem. E para me ajudar nessa discussão, eu convidei Rubens Pinto, da Boehringer Ingelheim, Dario Almeida, da CCEE, André Teles, da Coelho da Fonseca, Oswaldo Rodrigues, da Tecnisa e o João Cruz, da Morphis. E o tema de hoje é transformação digital do legado à nuvem. A gente fez um levantamento, até em parceria com a Morphis, e alguns dados espantaram um pouco, assim. Mais de 30% das empresas não têm nenhum tipo de documentação técnica dos seus sistemas. Mais de 40% das empresas que participaram desse levantamento afirmam que o sistema já não atende às demandas do negócio, ou seja, está com um sistema em casa que está cumprindo um pouco do dia a dia, não está nem cumprindo o que deveria cumprir. Isso é uma trava para a inovação, é uma trava para crescimento, é uma trava para a eficiência operacional, é uma trava para a produtividade. Então, a ideia aqui é fazer algumas provocações, ouvir deles os que eles estão fazendo dentro das empresas, ouvir de vocês também, vocês podem perguntar, podem fazer intervenções, compartilhar suas experiências, e o João, da Morphis, vai trazer um pouquinho da visão deles e compartilhar um pouco o que a empresa tem feito para ajudar nesse tipo de migração, que tem sido um calo aí nos pés de muitos CIOs, e que envolve investimento, envolve toda uma transição. Então, eu queria fazer a primeira pergunta, e é uma pergunta que serve para todos vocês, João e também CIOs, qual que é a maior barreira que se enfrenta hoje para fazer um projeto de modernização de legado, além de budget? Não vale falar budget, tem que ser um problema real que não seja orçamento. Quem gostaria de começar? Bom, posso começar? Obrigado pelo convite, prazer estar aqui. Eu acho que o primeiro passo de verdade para a gente chegar numa modificação é discutir arquitetura, né? Então, se você tem uma visão clara de arquitetura do teu business, vamos falar de business capabilities, você sabe exatamente onde você quer chegar. E acho que esse o primeiro passo não estaria com IT, senão com a tua área de negócios e definir claramente aonde a gente quer chegar no futuro. A partir daí, realmente fazer um assessment se o que a gente tem, você já deu os números, né? Que a gente não está atendendo, isso é ainda o nosso caso na Boehringer Pharma, e eu acho que à medida que você sabe onde é que o teu business quer chegar nos próximos muitos anos, aí você pode fazer uma arquitetura de IT que vai atender a tua necessidade de negócio. A partir dessa arquitetura de IT, assessment, e algumas vezes é jogar fora mesmo, abrir mão do que tem e falar só daquilo que a gente vai precisar para o futuro. Eu acho que isso, definir plataformas, poucas, que vão atender ao teu negócio no futuro. Foi assim que a gente começou há 3 anos. Legal. Vou passar para o Dario, vou deixar você por último, João, até para a gente... Você ouve primeiro o que os CIOs estão dizendo, daí vê se bate com o que você tem escutado e com as coisas que você tem feito. Dario, qual seria o desafio lá? Na verdade, eu tenho uma visão muito parecida, né? Eu acho que um ponto-chave aí são as decisões de arquitetura, né? Eu dividiria isso em 2 partes, né? Uma parte é a parte mais técnica, que é você construir uma arquitetura que seja mais modular, né? Que seja mais componentizada, para você menos monolítica, né? Para que quando você tenha que fazer uma transformação, você possa dividir essa transformação em etapas, né? Você não tem que fazer um Big Bang, fazer uma transformação radical, abrupta, de um sistema muito grande que pode gerar um impacto muito grande para as operações. E a segunda parte é uma questão também de priorização, né? O que acaba acontecendo é que você tem uma disputa de projetos, né, de concorrência, de iniciativas e de demandas, que o legado ele acaba ficando de lado. Porque tem muita coisa nova, muita demanda nova aparecendo, e na hora que você estabelece um processo de priorização, e você vai lá elaborar seus business cases, o legado já está lá, de uma forma ou de outra, ele está prestando o serviço à organização, né? E as novas iniciativas elas acabam passando na frente. Mas isso você não pode deixar que esse mecanismo ele se perpetue, porque senão o legado ele nunca vai ser modernizado, né? Então tem que ter um equilíbrio. Legal. Arquitetura, então, mais uma vez, Oswaldo. Bom dia, obrigado pelo convite. O legado da Tecnisa acho que é um pouco diferente de alguns que tem, vejo, vários anos, e financeiros e assim por diante. Nós temos um legado de menos de 10 anos, né? A empresa ela se refez no IPO, e então eu acho que é até um privilégio, né? Então é uma aplicação, sem entrar muito no mérito, mas é uma .NET que se adapta bem com uma série de coisas e que permite a gente fazer outras coisas, né? Então
hoje, a maior questão nossa está, acho que basicamente nas priorizações, né? A gente entende que existe ainda uma sobrevida para esse sistema nosso, ele se divide lá com o SAP, e hoje o momento que nós estamos vivendo é de consolidação, né? A gente teve no final do ano uma série de revisões de orçamento, como todo mundo, mas a questão maior nossa é que a gente se deparou que falou, acho melhor a gente começar a dar uma olhada, porque a gente está muito pulverizado. Então, tem muitas soluções para complementar a utilização do legado e faz com que a nossa vida fique um pouco mais complexa, né? De tentar consolidar esses players, esses business, vamos chamar assim, para que a gente possa ter uma vida mais simples e até menos custosa. E fazer com que o legado tenha uma sobrevida ainda, que é o plano estratégico nosso, né? Fazer com que ele dure ainda pelo menos mais 5 anos, para depois pensar numa remodelação total. Então, nesse inteirinho, a gente está conseguindo fazer as transformações, fazendo com que ele garanta a perpetuidade do negócio, né? Legal, então a gente falou de arquitetura, priorização e consolidação. André, contigo lá. Nós temos um problema de legado, que é uma empresa de 40 anos, a gente vem carregando esse legado aí há muito tempo, e é uma empresa de dono, então tem que romper a cultura também. Então, eu tenho esse problema cultural. E, como o Oswaldo falou, a gente vem olhando consolidar primeiro, para depois você transformar. A gente tem muita coisa pulverizada do boom imobiliário, fizemos muitas aquisições, agora a gente está consolidando para depois a gente transformar. Acho que o desafio maior nosso realmente é fazer essa consolidação, jogar fora o que não serve mais, ficar só com o estratégico, para depois a gente transformar. Legal. João, isso bate com o que você escuta dos clientes, com os desafios que você, como Morphs, tenta corrigir e ajudar nessa jornada de transformação? Bom, antes de mais, bom dia a todos, e a Morphs agradece o convite para estar aqui. No nosso caso, na nossa experiência da utilização das nossas ferramentas em diversos projetos de conversão e modernização no mundo, a maior dificuldade que por norma encontramos, sem falar do budget, que não podemos, é maioritariamente uma questão de medo e resistência à mudança. É mais essa a vertente que sempre nos deparamos. O medo do desconhecido, portanto, às vezes a equipa que gera o legado tem medo, sente o seu conhecimento ameaçado. Às vezes até mesmo já na fase da modernização, o cliente final, o usuário, também tem uma certa dificuldade, uma resistência à mudança, porque está a fugir da sua zona de conforto. E a aplicação é nova, tem que aprender todos os métodos novos da aplicação, a experiência do usuário muda, e, portanto, também há aí, às vezes, uma resistência a essa modernização. E depois, às vezes, é uma questão também de qual é que é o pensamento dentro da organização, que acha que a reescrita poderá ser uma solução. A nossa experiência diz que são poucos os casos de sucesso de reescrita de aplicações de grande dimensão. E, geralmente, quando termina a reescrita, às vezes a aplicação já está obsoleta devido ao tempo que demorou a reescrita e o perigo que há da intervenção humana na reescrita, que é de se perderem algumas das regras de negócio. E depois, como às vezes também não temos documentação do sistema, ainda mais complexo fica a reescrita, a escrita dos casos de teste. E depois também nesta vertente da reescrita, o que muitas vezes acontece é que existe, digamos que, um princípio que nós consideramos que não é positivo, que é as organizações, quando querem modernizar, às vezes acham que uma dependência de um stack tecnológico de terceiros é perigoso ou não é positivo. E nós não vemos dessa maneira, porque hoje em dia o mais normal é utilizarmos frameworks e stacks de terceiros em diversas linguagens modernas. E, portanto, a empresa deve se focar no seu core business, que é um produto focado a um negócio específico. E quando tenta fazer uma reescrita, muitas vezes vai escrever frameworks, não tem especialização nessa área, que é uma área de tecnologia, e há uma perda do foco. E então também há uma resistência, às vezes, quando se faz uma modernização automática, digamos que a organização pensa que consegue fazer com uma reescrita da mesma maneira. E a nossa experiência diz que são poucos os casos de sucesso, e nós já tivemos vários dos nossos clientes, a maioria já tentaram reescrita, tentaram conversões de outras formas, e a experiência diz-nos, passado alguns anos, vêm-nos procurar de novo, porque a reescrita falhou, muitas vezes quando está próximo tem que recomeçar do início. Portanto, a nossa experiência mostra mais uma dificuldade cultural da resistência à mudança, e
uma dificuldade de sair da zona de conforto. Legal, legal você ter citado essa questão cultural, era até uma das minhas perguntas, e também o medo. O André passou brevemente por isso. Quanto o componente cultural está afetando a vida de vocês, CIOs? Para fazer uma migração, para fazer uma mudança, quanto ela é um impeditivo até maior do que um budget, de repente? Porque eu falo até como usuário, antes da minha vida jornalística eu participei de um processo de migração de um sistema em um banco, e daí tinha aquele sistema antigo com a telinha verde, que vocês já devem imaginar qual era, e eles fizeram uma versão do sistema, versão web. Só que a versão web as pessoas achavam que era lenta, então sempre ficava fazendo a migração de telas e usava mais o sistema verdinho do que o sistema web. E era um pesadelo para a TI, porque ela fez um investimento muito alto, muito pesado, teve treinamento, e as pessoas continuavam usando o outro porque era mais rápido. Quanto isso acaba afetando realmente, é até na questão de priorização de um projeto como esse, no dia a dia e com funcionários, como envolver melhor os usuários até para quebrar essa barreira, para quebrar esse silo da questão cultural. Alguém gostaria de falar um pouquinho sobre isso? Ali na Tecnisa a gente consegue, de uma maneira até rápida, fazer implementações de coisas novas, né? Eu acho que a cultura ela está mais no modelo construtivo de como fazer um apartamento, como construir um prédio, do que basicamente nas soluções que a gente tem internamente, né? Então, a gente começou uma jornada para a nuvem em 2013, com Office 365. Agora nós estamos no meio de um processo de implementação do SAP na nuvem. Não existe muito essa questão de se apegar. A gente tem conseguido sucesso, ou relativo sucesso, na medida que a gente consegue provar para a companhia a questão do retorno do que isso traz, né? Nós estamos, como eu comentei aqui na Faria Lima, um dos espaços mais caros da cidade. Não dá para a gente abrigar ali um data center, ou não dá para a gente ficar comprando hardware, enfim, esse tipo de coisa que todos aqui já sabem de cor salteado. Então, eu diria que ali a gente tem uma questão talvez emblemática com relação à parte do business no legado. Não sei se seria tanto o medo da mudança, mas, enfim, ele atende e nos ajuda a fazer outro tipo de outras soluções e nos ajuda a viabilizar outros negócios. E na questão da transformação e novos desafios e novos projetos, a gente consegue também, de uma maneira até muito rápida. Conforme eu falei, a gente vem numa transformação, e mais do que nunca, essas transformações normalmente estão trazendo economia para a empresa. E o mercado de construção civil, todo mundo sabe, e a maioria fala, né, é o primeiro a entrar na crise e o último a sair. Então, nós estamos ainda vivendo muito a crise. Então, a gente precisa ser muito, sem ser muito redundante, mas inovador, para trazer soluções que atendem o business com baixo custo, né? Então, eu acho que nesse momento o dono, o presidente, ele coloca na balança a cultura e o custo de se manter isso, né? Então, essa mudança acaba acontecendo naturalmente. Com certeza. Dario? Eu acho que a questão cultural ela é sempre uma variável relevante, né? Na CCE, nós conseguimos criar ali, acho que até pela característica da empresa, a gente conseguiu criar uma cultura de inovação. Então, esse nível de resistência à mudança, ele acaba sendo reduzido, né? Eu já tive experiências aí em trabalhos passados, onde você tinha legados de mainframe de 30 anos, de 35 anos, e aí quando você ia fazer a implementação de uma solução nova, uma solução web, uma solução cliente-servidor, a resistência era imensa, né? Imensa. E aí o trabalho que você tinha para poder quebrar as barreiras era muito maior do que o desafio técnico. E, normalmente, o desafio cultural ele é maior. A gente até brincava, né, dizia que tinha as viúvas do legado, né? Porque o cara ele nunca se conformava, né, de que o legado né, tinha que ir, já deu o que tinha que dar. Agora, na nossa empresa, a gente passou por um processo de modernização da nossa plataforma tecnológica nos últimos 6 anos, desde 2011, bastante intenso, né? Mais de 90% dos nossos sistemas já foram reescritos. E aí, nesse caso, não é simplesmente uma transição, né? Você normalmente tem uma resistência muito grande quando você fala, eu vou fazer um investimento enorme, montar uma equipe gigantesca aqui para poder desenvolver um novo sistema que eu já tenho, mas entregando a mesma coisa que o legado entregava, ou um pouquinho mais. Então, o que a gente tem feito vamos começar uma revisão de processos mais intensa. Vamos tentar agregar mais valor, eventualmente até discutir o modelo de negócio, né? E tentar entregar mais valor, não simplesmente fazer uma atualização tecnológica. E um outro ponto importante que eu acho que tem ajudado muito
reconhecendo essa dificuldade toda, né, essa resistência cultural, nós inserimos em todos os projetos de tecnologia da CCE, eles têm uma frente de gestão de mudança. Formal, oficial, desde do dia zero do projeto, participando do planejamento, levantando impactos organizacionais, realizando um processo de comunicação estruturada, fazendo gestão de riscos. Isso tem ajudado muito a vencer as barreiras de cultura. Interessante. Alguém mais? Eu complementar. Lá, para a gente, o fator cultural ele vem antes de orçamento. Então, para a gente implementar qualquer coisa, você tem que quebrar a cultura antiga. E nós nos colocamos como agente de mudança. Só que, para isso, a estratégia tomada é trazer a área de negócio junto. Então, qualquer projeto, antes de começar, tem que ter o envolvimento da área de negócio. Quem vai ser o usuário final daquele serviço, ele tem que comprar a ideia para a gente poder colocar em prática. Então, foi uma tática que nós adotamos e que deu muito certo. Então, hoje, qualquer coisa para se fazer, a TI sempre está tentando liderar, só que tem sempre o suporte da área de negócio. A área de negócio vem sempre apoiando e a gente conseguiu aí tocar alguns projetos relevantes para a companhia, quebrando essa cultura assim, bem bacana. Ótimo. Rubens? Acho que o cenário da Behringer é um pouco diferente dos demais. A gente tem uma empresa alemã, então vamos começar a falar de cultura. Começa com uma empresa alemã de 135 anos. Então, o que a gente tem são sistemas de verdade globais. E quando a gente vai para essa questão de adaptabilidade, claramente a gente vê que os benefícios de tecnologia, das novas plataformas, eles são claros e simples, na verdade, na minha opinião, de você justificar, tanto do ponto de vista econômico, quanto do ponto de vista de benefícios para o negócio, a modularidade, isso tudo é muito simples de enxergar. E a resistência está na questão das pessoas o que vai acontecer, porque a geração das pessoas que estão numa empresa de 135 anos, ela não tem a mesma ruptura que tem a tecnologia. Então, adaptar esse grupo de pessoas globalmente, para que eles passem a fazer parte dessa inovação, a fazer parte desse trabalho, eu estou de acordo com os colegas de que tem um change management para lidar. Agora, eu fui responsável pelos emerging markets na Behringer. Então, era infinitamente mais rápido e mais simples e mais eficaz fazer um projeto no Brasil, no México, na China, na Turquia e em Singapura, do que na França, ou mesmo em Portugal, ou mesmo na Alemanha, é sempre o último, e mesmo nos Estados Unidos, onde as organizações são muito fortes e resistem à mudança, como foi citado, porque assim, eu estou acostumado com isso, eu entendo o benefício do novo, mas o resultado do negócio acaba sendo afetado pela hierarquia de pessoas e de processos antigos. Isso acontece nos mercados maduros, mas acontece num ritmo muito mais lento de qualquer mercado emergente, porque a gente está acostumado com economias que mudam e as mudanças. Por conta disso, eu acho que foi criado em várias companhias. Eu vi o exemplo da Bayer recentemente, né, no IT Forum. Sempre se cria uma célula de inovação separada, que a gente obviamente não recomendaria, deveria ser dentro de cada unidade de negócio, mas cria um polo de inovação. Às vezes, no nosso caso, a gente criou até uma empresa à parte para trazer a inovação, para mostrar para os demais que isso vale a pena, ou para fazer desta empresa business diferentes para entrar em novos mercados, né? Então, acho que tem esse componente cultural, mas ele é muito mais amplo também quando a gente olha de país para país. Fazer um roadmap numa empresa global, ele acaba sendo um pouco mais complexo de implementar. Não, eu imagino. Se lidar com 1.000 funcionários, 500 funcionários já é um desafio tremendo, imagine com vários países. Agora, João, de alguma maneira, a Morphis, quando vai fazer um trabalho de migração, que vai fazer um trabalho de levar o legado para a nuvem, de transformação dentro de uma empresa, vocês conseguem apoiar o CIO numa mudança de cultura, em angariar o apoio das áreas de negócio ou mesmo dos usuários? E de que maneira vocês conseguiriam fazer isso? Devido a ser um dos fatores que dificulta a modernização e pode ser impeditivo
ou digamos, ser um fator bloqueante que pode atrasar a modernização, é um facto que nós trabalhamos, de facto, junto de quem influencia e quem gera para tentar atenuar essa mudança. Maioritariamente tem que se tentar mostrar, começando primariamente pelo usuário final, que serão, digamos, que a área de negócio, que realmente o valor acrescentado que se vai trazer à modernização é compensatório, tanto a nível financeiro como a nível de experiência do utilizador. Porque, embora se vá sair de uma zona de conforto de uma aplicação da telinha verde, a outra tela poderá ser um pouco mais lenta, mas poderá sofrer modernizações e conseguir, se calhar, o mesmo tempo de resposta. E, se calhar, a facilidade de utilização que o usuário irá ter será muito melhor e poderá ter novas experiências que nunca poderá ter na tela, por exemplo, na telinha verde. Então é importante mostrar isso, porque a Morpheus não se limita só exclusivamente a fazer, digamos que, transformar de COBOL, de um legado que seja, para uma linguagem mais moderna. Nós agregamos também valor à aplicação. A aplicação fica com uma série de funcionalidades extras, nomeadamente a nível de experiência do utilizador, de localização, até de suporte para invisuais, e tudo isso tem que ser mostrado como um valor agregado quando se passa para uma arquitetura mais moderna, e porque nós também fazemos a transformação arquitetural da aplicação. Então são essas vantagens que se tem que se mostrar que, ao fazermos esta transformação, além de outras que são as mais evidentes, da integração, a possibilidade de falar com outros sistemas, questões de segurança, são precisamente estas questões que se tem que se mostrar à organização, que são fatores importantes e que continuar com o legado, eu costumo dizer que é continuar a dar soro àquela pessoa que já está no hospital e que até pode estar bem de saúde, mas um dia vai perecer. E, portanto, temos que tentar prevenir essa situação que pode ter, às vezes, impacto dramático. E, às vezes, pronto, se calhar não será neste momento a altura ideal para falar, mas podemos falar mais à frente, que é a pressão do mercado quando temos, por exemplo, um ISV que depende de um produto de um produto de software que é o seu carro-chefe. Entendi. Legal a analogia. Perguntas, pessoal? Lembrando que vocês podem fazer pergunta a qualquer momento, é só levantar a mão. A gente tem um microfone disponível, só vou pedir que vocês se identifiquem com nome e empresa antes de fazer a pergunta quando tiverem interesse. Gostaria de perguntar para os CIOs se nas respectivas empresas se trabalha com o conceito de ciclo de vida de aplicações, para facilitar um pouco essa questão do legado. Legal, quem quer começar? Sim, definitivamente, e não só toda a parte básica de infraestrutura e de software básico, tem data de vencimento seguro, né? E, além disso, as aplicações também. Essa renovação, e a gente sabe, eu acho que os números refletem a realidade, se não são piores, né? 70% já devia ter sido trocado e está esperando essa oportunidade ou um roadmap para trocar. Tem que ter a data e eu estou de acordo com você. Essa documentação do que existe dentro de casa é mais uma questão de disciplina e de execução do que de dificuldade. E depois, com o passar dos anos, como a disciplina, a cultura não foi incrementada, às vezes é difícil, ao fim de 20 anos, conseguir fazer o caminho de 20 anos em um ano. Sim, complicado. Daí nós desenvolvemos ferramentas que fazem esse trabalho por nós, de forma automática. Legal, André? Nós estamos no caminho do ciclo de vida. Então, para as aplicações periféricas, a gente já definiu o prazo. Agora, para o core da companhia, que é um sistema de 30 anos, com uma inteligência de 30 anos embarcada, é difícil você dar um ciclo de vida para ele. Então, você passa para o board e diz, olha, meu sistema é referência de mercado, então como é que eu vou finalizar? Então, a dificuldade realmente é essa, mas para as aplicações periféricas, todas já têm um ciclo de vida definido. Eu acho que o caminho realmente é esse. Dario? A aplicação, nós trabalhamos com esse conceito, né, mas da seguinte forma, a gente divide as aplicações, né, naquilo que é arquitetural e naquilo que é funcional. Para a parte funcional, existe um programa de melhorias, né, de implementação de melhorias, que é um processo contínuo, e a gente monitora esses indicadores, né, o quanto de melhoria cada aplicação tem sido requerido a cada momento. A partir do momento em que você percebe que a quantidade de solicitações de melhoria funcional ela está destoando do restante, tem algum sinal ali de que talvez essa aplicação já esteja obsoleta. E aí você tem que talvez fazer um programa de substituição maior. E a outra parte é a parte arquitetural, né? Porque
a gente tem trabalhado com o conceito de, periodicamente, implementar projetos de arquitetura de referência. Então, a gente faz um projeto um ano para, por exemplo, arquitetura Java, outro ano para BI, e esses projetos eles dão uma projeção de modernização, normalmente com horizonte de 3 anos. E o último aspecto, eu acho que foi o que ele comentou aqui, que eu acho sensacional. Você falou de colaboração, né? A indústria de TI ela evoluiu na base da colaboração. Talvez seja a indústria onde há mais colaboração no mundo. E nós estamos, na CCE, caminhando na direção de cada vez mais utilizar produtos open source, não porque a gente acha que é melhor porque é barato ou porque é de graça, mas porque a gente acredita que esses produtos eles são a raiz da inovação, porque eles são construídos com base num modelo de colaboração, né, num modelo de comunidades que tem um nível de dinamismo que realmente garante a sua atualização. Então, trazendo esses produtos, e normalmente a gente faz uma análise de cada um desses produtos, uma das coisas mais importantes que avaliamos é o nível de dinamismo, de produtividade, de interação da comunidade, a gente traz também um potencial de inovação por tabela. Legal. Oswaldo? Nos 2 principais temas, a gente tem esse plano estratégico, né? E também tem o item da parte de infraestrutura. Ali nós temos definido, né? Então, sistemas operacionais, bancos de dados, etc. As demais aplicações, que é a maioria, né? Essa não tem um ciclo de vida específico. Né? São aplicações relativamente novas, mas nunca se pensou no momento de implementar ou de adquirir, falar assim, isso aqui a gente vai adquirir hoje, o dia tal nós vamos tirar do ar. Isso a gente não fez. A gente pensou realmente no plano estratégico do SAP e do legado e garantir que a gente não tem o XP lá perdido, né? Então, a gente está sempre up-to-date com algumas coisas, mas outras a gente ainda não chegamos nesse ponto de evolução. Complementando o que o Rubens estava comentando, o exemplo de você não ter que ter necessariamente uma determinada aplicação se o setor todo trabalha, né? Um dos fóruns que a gente fazia parte do setor de construção, a gente jogou uma ideia na mesa estamos num momento de economia compartilhada, de compartilhamento de uma série de coisas, dividir, né? Eu falo assim, por que eu tenho que ter o meu contas a pagar, né? Por que eu tenho que ter o meu contas a receber? De repente, a gente pode ter um CSC do setor, né? Mas não teve eco, né? Então, quando você fala de maturidade, acho que tem muita coisa ainda também das pessoas ainda falam, não, tem que ser meu, porque é estratégico. Mas é a mesma coisa que você chega para o cara de contas a pagar, fala, mas estratégico pagar, né? O que eu faço diferente do meu colega da Cirela, da Gafisa, né? Mas, enfim, a gente um dia, acho que a gente caminha para uma situação dessa, né? Legal. João, você quer complementar antes da gente encerrar a conversa? Eu aqui, só para complementar o que acabou de dizer, eu acho que em algumas situações há um retrocesso na sociedade civilizacional, porque o setor todo, por norma, a gente estava a dizer e bem, nós devemos juntar-nos para lutar por um bem comum, neste caso será o aplicativo. É um pouco a nossa defesa, é um pouco como era a sociedade do homem das cavernas, todos se juntavam para defender a sua tribo. E às vezes hoje o que se vê é que houve uma alteração desse comportamento e existe um medo, eu tenho que salvar a minha pele e ganhar o meu negócio. Porque é que não nos juntamos para juntar valor e agregar valor? Mais uma vez a questão cultural volta a ter muita relevância. Legal, legal. Gente, obrigado mais uma vez pela presença de vocês. Foi um prazer estar aqui discutindo nessa segunda edição do Trend Talks transformação do legado até a nuvem. E eu queria fazer um agradecimento especial ao Rubens Pinto, da Behringer, ao João Cruz, da Morphis, ao Dario Almeida, da CCE, Oswaldo Rodrigues, da Tecnisa e André Teres, da Coelho da Fonseca. Muito obrigado novamente. Morphis, obrigado pelo apoio dessa segunda edição do Trend Talks. Valeu.